Bacana. Gente, a minha cadeira tá horrível. Ui. E aí, pessoal, aqui quem vos fala é Isabela Matos. Aqui a gente fala sobre economia, sobre investimentos, sobre pitacos financeiros na vida alheia no geral. Esse aqui é o primeiro vídeo do canal, então assim, ele é um vídeo muito simbólico. Eu decidi trazer um pouquinho da minha história e falar um pouco sobre como eu cheguei aonde eu tô. Claro, não tive ali grandes feitos, mas assim, eu acho que pra quem não tem por onde começar, escutar uma história que talvez seja da grande maioria dos brasileiros, pode ser inspirador pra você. Você pode usar isso pra moldar na sua vida, né? Pra modelar na sua vida. Então, esse é o intuito desse vídeo. Eu quero falar um pouco sobre um assunto que todo mundo deveria saber antes de começar a organizar a sua vida financeira, antes de começar a querer prosperidade, a querer buscar prosperidade, ou enfim, chegar em algum lugar. Que é a questão, o fator mentalidade, tá? E assim, gente, eu demorei muito pra fazer esse vídeo porque eu não queria parecer uma coach, uma Pablo Marçal financeira. Porque, enfim, eu não alcancei muitos resultados, mas assim, quero compartilhar aquilo que eu já fiz, tá? Então, o que a mentalidade, ela tem a ver? A gente nunca vai sair do nosso lugar, do lugar que a gente tá, se a gente não focar lá na frente, a longo prazo, entendeu? O longo prazo, ele é o que você faz no período de 5, 10, 15 anos. O que você constrói nesse período? Para você construir isso, você tem que ter na sua cabeça aonde você quer chegar. Então, assim, eu não vim de família rica, a gente chegou a ter alguma coisa, mas consequências da vida, falta de educação financeira, enfim, acabou que a gente não teve mais e eu passei mais da metade da minha vida, estou passando, buscando aquilo que eu quero, tá? Mas assim, no começo da pandemia, lá em 2020, 2021, eu não tinha essa mentalidade, sabe? Eu não acreditava que fosse possível, por exemplo, eu comprar um computador, um celular legal, ou ter um setup, ou as roupas que eu gosto, o estilo que eu quero. Eu não tinha nenhuma perspectiva sobre a Isabela, né? Sobre a minha pessoa, sobre o que eu conseguiria ter. Muitas das vezes a gente é influenciado pelo externo, né? Muitas vezes a gente sai da escola, eu tenho 22 anos, então assim, o que eu escutava na escola era que você ia trabalhar CLT pra alguém, você ia trabalhar pra ganhar um salário mínimo, e você ia ser oprimido porque o sistema não funciona. Isso acaba desestimulando a gente, porque quando a gente escuta isso durante 3 anos, vamos pegar ali o período do ensino médio, a gente se desestimula. Então, o que ninguém me disse, foi uma construção da Isabela, era que, cara, o mundo não tá nem aí pra você. E isso é uma coisa boa, tá? Porque assim, o mundo não estando aí pra você, você tem que agregar alguma coisa para o mundo. Eu falo que ninguém compra um gás de cozinha, por exemplo, pensando em quantos filhos o vendedor do gás tem. Você compra o gás de cozinha porque aquilo vai te ser útil. A grande maioria das coisas que você consome na sua casa, no seu trabalho, enfim, é uma questão de utilidade, tá? Na economia a gente tem também um termo que se chama utilidade marginal. Quão útil vai ser aquilo para você? Pensando nisso, eu comecei a focar no que eu poderia agregar na vida do outro. Porque se ninguém deve nada pra gente, então a gente tem que agregar na vida do outro para ter alguma coisa do outro. É isso que eu quero dizer. Então, foquei muito nas minhas atribuições, Excel, Power BI, economia, investimentos. Queria fazer alguma coisa com o meu dinheiro, então, peguei e fui com a cara e com a coragem. Meu primeiro emprego foi numa pizzaria, eu trabalhava 6 por 1. Eu não queria aquilo. E assim, aquela experiência, ela foi responsável por dizer aonde eu não queria estar. Pra você entender tudo isso que eu falei, você primeiro tem que saber onde você não quer estar. Então, eu não queria trabalhar numa escala 6 por 1, ganhando aquilo que eu ganhava. Eu tenho mais competência para estar num lugar mais confortável. E assim, o autoconhecimento, ele é muito importante aqui também, tá, gente? Porque não é só você dizer, eu não quero estar, né? Eu tenho que buscar não estar ali. Então, aí a parte da capacitação. Cara, o que o mercado hoje exige para um adolescente que tá na faculdade, tá? O mercado não vai exigir muito. Você vai fazer um estágio, vai fazer um programa de verão, mas você alcançar algum resultado, o que você tem que saber? Essa é a questão. O que você tem que saber? E, enfim, você mapeando isso, você consegue as atribuições que você precisa. Então, fui pro Excel, eu fui pro Power BI, como eu falei, eu fui o que a minha área cobrava.
tá? E assim, foram noites, foram madrugadas, foram manhãs, foram dias, busão lotado. E eu ainda pego o busão lotado, gente, assim, não se enganem. Mas eu tô ver a parte produtiva disso, a entender onde que eu queria chegar, né? E como que eu fazia pra chegar lá. E assim, por que eu tô falando tanto disso? Porque aí entra o fator mentalidade. Quanto mais escassez a gente tiver na nossa cabeça, pensem que escassez é aquilo que falta, tá? Então assim, falta pra mim, sei lá, pagar a conta de luz. Se a gente focar só na falta, putz, como é que eu vou arranjar o dinheiro da conta de luz? A gente não vai pra outro lugar, porque a gente se preocupa em focar no problema. E não é no problema que você tem que focar, é na solução. E aí, a partir do momento em que você para de focar no problema e foca na solução, você começa a agir. Você levanta a bunda da cadeira e vai fazer. Agora eu tô num emprego muito bom, entrei numa empresa muito boa, uma empresa multinacional. E, assim, a Isabela de 3 anos atrás, ela nunca ia pensar que ela estaria aqui. Claro que eu ainda não alcancei grandes feitos, é como eu falei, mas assim, eu tô no caminho. Eu tava ouvindo essa música no começo do vídeo, do MC Caco, né, Liberdade, e ele fala assim, coloca o balde na goteira, tô pensando longe. Eu vou fazer chover na fonte pra multiplicar. Coloca o balde na goteira, eu tô pensando longe. E é sobre isso, entendeu? É exatamente sobre plantar. Porque assim, pra você chegar num lugar, alcançar um resultado que você quer, sim, comprar o seu apartamento, o seu carro, você tem que sonhar com isso. O sonho, na verdade, ele é o começo do objetivo. E, não, claro, você só não vai sonhar, você faz. Entender isso foi evoluir 3 anos, evoluir 10 anos em 3. E eu queria muito que as pessoas tivessem esse alcance desse conhecimento. A Isabela, de 2020, ela soubesse disso. Claro que foi uma construção e ela soube disso no final. Mas eu teria agregado muito mais valor. Então, cara, sim, vão pra frente, façam o que vocês precisam fazer. E, falando nisso, eu remeti outro insight, que é sobre faça o básico bem feito, tá? Não queira inovar muito, não queira redesenhar a roda, mas, putz, se eu preciso fazer isso, se eu preciso fazer uma tabela dinâmica, se eu preciso, sei lá, fazer etc, um monte de coisa, eu preciso reinventar a roda? Ou eu preciso fazer o básico bem feito? Porque, ao menos que a gente seja muito excepcional, e assim, a gente não pode contar com excepcionalidade, tá? Que vai fazer a gente crescer, tá na regra. Eu sempre gosto de falar isso, o que faz a gente crescer tá na regra. Então, se a gente quer alcançar algum lugar, por que a gente não começa com o básico? Que aí também é uma questão, um fator que vai te ajudar a chegar onde você quer, onde você sonha. Bom, é isso, gente. Eu quero muito que vocês internalizem isso, que vocês comecem a trabalhar e a partir desse vídeo você possa olhar aquilo que falta na sua vida, tá? Mas assim, não olhe para a escassez como o problema, né? Busque a solução da escassez, busque o que você precisa resolver para sair dessa escassez. Porque você vai agradecer, o eu de você vai agradecer muito lá no futuro. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou deixar as minhas redes sociais aqui abaixo, na descrição. Então, beijo e até a próxima.